Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, segunda-feira, 8 de novembro, aqui na página Espíritas no Ar. Conselho: não se esqueçam de colocar a água de vocês para fluidificar. Saibam que essa live vai ficar gravada aqui, portanto você pode assisti-la a qualquer momento. E deixar seus comentários, dizer como que você tá se sentindo nesse momento, deixar suas contribuições, compartilhar com pessoas que você achar que é necessário. Bom, o tema da noite de hoje, como vocês já sabem, tarde aí do Brasil, a gente vai falar sobre o luto, tentar entender como que funciona essa dor nossa, essa dor humana que todo mundo passa por algum momento da vida quando a gente perde alguém que a gente ama muito. E cada pessoa tem uma maneira de reagir a essas perdas. Então a gente vai conversar um pouco sobre como que se dá esse processo, o que é a morte, o que a gente pode fazer para amenizar essa saudade, para amenizar essas situações que a gente tem passado, principalmente repentinas devido ao Covid. E nessa última semana que a gente sabe, com esse acidente que acometeu a Marília Mendonça e também as pessoas que estavam com ela naquele avião. Então, aqui na Polônia eu fui pega assim de muita surpresa, porque quando eu li as notícias eu tinha parado para ver que um avião tinha caído, mas que estava todo mundo bem, e aí eu continuei com meus afazeres por aqui. E depois, quando eu cheguei a ver de novo a notícia, era da Marília Mendonça, mas isso já foi horas depois. Então, eu meio que tomei um susto, assim. E como foi uma morte que impactou muitas pessoas, a gente vai tomar como base essa perda. Então, vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu nessa semana. Vou colocar aqui um vídeo da CNN, que todo mundo já sabe o que aconteceu, mas quem não saiba... E é justamente em Goiânia que a cantora embarcou no começo da tarde, rumo a um show em Minas Gerais. A reportagem é da Carla Chaves. No último registro da cantora, o bom humor característico de Marília. Cerca de 2 horas antes da informação da queda do avião, o produtor Henrique Ribeiro, outra vítima do acidente, publicou nas redes sociais o embarque da equipe. No perfil da artista, ela aparece caminhando até o avião e já dentro da aeronave. Esse foi o último show da cantora de 26 anos. Na segunda-feira, ela se apresentou em Sorocaba, no interior de São Paulo, para um público de 15 mil pessoas. Nesta sexta-feira, Marília Mendonça faria um show em Piedade de Caratinga, distante cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Por volta de 4h30 da tarde, a assessora de imprensa de Marília Mendonça chegou a informar que a cantora e todos que estavam com ela já teriam sido resgatados e estavam bem. Mas às 5h45, em um comunicado oficial, a equipe da artista confirmou que ela havia morrido. O avião estava a menos de 5 quilômetros do aeroporto quando caiu em uma área de cachoeira. Bombeiros tiveram que estabilizar o bimotor para ter acesso ao interior da aeronave. A aeronave segue aqui agora para a gente retirar documentação, pegar a documentação do pessoal para identificação das vítimas. O avião era da PEC Aviação de Goiás, com prefixo PT-OMJ. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. Ainda não há posicionamento oficial da empresa. Mas a Procuradoria da República em Goiás cobrou, em junho deste ano, uma resposta da ANAC sobre irregularidades na empresa, já que não estaria respeitando a jornada de trabalho e a regulamentação de descanso dos pilotos e da tripulação, além de operar com equipamentos de segurança em desacordo com as normas. A aeronave envolvida no acidente desta sexta-feira estaria com problemas no para-brisa, o que causava prejuízo visual em pousos e decolagens.
Em nota, a ANAC se solidarizou com os familiares das vítimas e reiterou que o avião estava com o certificado de aeronavegabilidade em dia. Bom, como vocês sabem, tudo isso está muito recente e a gente não pode fazer especulações aqui do que aconteceu, materialmente falando, até porque esse não é o nosso papel aqui, mas a gente pode tirar algumas reflexões a respeito desse fato e desse vídeo, que por enquanto, eu vi esse vídeo na sexta, mas a gente ainda não tem muitos desdobramentos, né? A gente só sabe que o avião ele bateu numa torre de energia, mas fora isso a gente também não tem outras informações. E eu meio que conversando aqui com meu marido sobre essa perda, eu acho que assim, pra minha geração, porque ela tem 27 anos e eu tenho ela tinha 26 anos e eu tenho 27 anos, então assim, eu cresci assim, ouvindo a cantora. E eu pensei que talvez tenha sido uma perda, assim, de um grande comoção, como foi na época dos Mamonas. Então, a gente tenta evitar esses problemas. A gente sabe que a aviação é muito segura, mas infelizmente ainda acontecem esses desastres. E semana passada a gente já tinha falado de desastre também, mas vamos seguir. O que eu queria destacar são o que a gente pode entender e tirar dessa situação. Que a Marília foi uma grande voz para a música brasileira, principalmente porque ela tem uma abordagem feminista de como a mulher se relaciona, de como a mulher se porta, principalmente vindo de Goiás e tocando para essas pessoas do sertanejo, que é um público majoritariamente masculino. E ela trouxe do ponto de vista dela, por mais que ela fale de temas assim que são comuns, por exemplo, traição ou perdão, ou a mulher sair e trabalhar e fazer o que ela quiser, a gente não tinha ainda uma grande voz que trouxesse esse ponto de vista das mulheres mais independentes, das mulheres mais ativas, de que a opinião das mulheres importasse. E a palavra feminejo, que é a junção de feminismo mais o sertanejo, saiu pela primeira vez no The New York Times essa semana. E eu achei isso assim muito legal, porque ela realmente abriu portas para esse estilo mundo afora. A gente também queria comentar aqui que faltou muita ética na imprensa em relação à divulgação da morte e a cobertura ao vivo. E eu, principalmente como jornalista, a gente sabe que essa é uma situação do qual o respeito pelos familiares tem que vir acima de tudo, mas a urgência em dar a notícia, em sair em primeiro lugar e fazer com que tudo gire em torno desse tema. Por exemplo, ontem a gente estava aqui assistindo a TV Globo e o Domingão, a gente dava para ver que os cantores que tocavam com ela estavam visivelmente abalados e a pauta era aquilo ali, eles meio que forçando que alguma coisa dali surgisse, sabe? Apesar de ter muitas homenagens e ter muitos tributos a ela, como com certeza vai continuar tendo, é muito também massivo como isso vai ficar girando, essa espetacularização em torno desse fato, que infelizmente, uma hora ou outra a gente vai ter que superar. Infelizmente não, infelizmente aconteceu e felizmente a gente vai ter que superar. Mas eu acho que o pior foi em relação à divulgação da morte, como eles falaram que tava tudo bem, e depois eles voltaram atrás, assim, não teve um respeito com a família da vítima. E os repórteres que estavam lá ao vivo, cobrindo a situação, né, tentando tirar informações ainda do que aconteceu, do como resolver aquilo, porque qualquer pessoa que estivesse nessa situação ali era uma matéria assim para ser coberta. E aí meio que as emissoras continuaram com essas passagens ao vivo, né, com o repórter lá do local e assim eles filmando os corpos, a retirada do avião, eu acho totalmente desnecessário, né? Então a gente falou da espetacularização da morte, a banalização com fotos e vídeos dos corpos, o desrespeito. Eu acho que a gente ainda mudou muito em relação ao atentado que foi... Ao atentado que aconteceu, né, com os Mamonas, porque a gente sabia que tinham sites que lucravam, né, com essas fotos
violentas, esses corpos assim, as pessoas compartilhavam isso e hoje ainda é crime. Então a gente já deu um salto aí. Mas eu li um relato de um jornalista no Twitter que chama Ricardo Feltrin, que falou assim: quando o avião dos Mamonas caiu, uns 2 dias depois, um sujeito levou um braço no saco na redação da Folha da Tarde. E falou assim, olha o que eu achei aqui. E a gente colocou o cara pra fora aos chutes, né? Assim, que isso é um horror, isso é horrendo. E aí ele subiu 3 andares e foi em outro jornal que deu a foto do braço na capa. Ou seja, tem mídias e mídias, né? Tem pessoas boas em qualquer lugar e na imprensa isso não é diferente. Ele foi num local, assim, todo mundo achou um absurdo, além de ser crime, você roubar uma parte de uma cena dali do que aconteceu. E aí ele foi em outro jornal e o outro jornal aceitou. Então, assim, vai da ética das pessoas que estão dirigindo, né, esses meios de comunicação. A gente também tem que levar em consideração que tem que ter uma fiscalização maior sobre esses aviões fretados, que a gente sabe que é diferente dos aviões comerciais. O meu marido gosta muito de aviação, ele fala assim que é super seguro. Aqui fora a gente anda muito de Ryanair, que é uma empresa assim menor, mas assim, tudo funciona, tudo é incrível até que aconteça alguma coisa, né? E a gente sabe que esses aviões fretados às vezes não tem tanta fiscalização igual a dos aviões comerciais. Então esses são mais uns pontos. Tinha muitas pessoas falando da efemeridade da vida real versus digital, porque a gente conseguia ver no ar os últimos stories dela, e aí 2, 3 horas depois ela já tinha falecido. Então ela ficou eterna aqui por algumas horas ali nos stories do Instagram, né, que duram de até 24 horas. E aí, depois disso, não ia ter mais notícias dela. E aí, só depois que os stories apagaram, que as pessoas meio que caíram a ficha de que ela tinha sido. Então, os últimas vezes que a gente tava vendo ela ali presente na tela, já não existiam mais, né? Então, muitas pessoas falaram sobre isso, de que os stories tinham que ser retirados do ar. Ela ganhou muitos seguidores, eu acho que mais de 5 milhões de seguidores depois que ela faleceu. Eu também não entendo muito bem esse fenômeno de quando as pessoas se interessam pela vida de um artista depois que ele morreu. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam famosas depois da morte, né? Isso desde a época lá de Van Gogh, que ele estourou depois que ele cometeu o suicídio, até agora. O velório foi esperado de 100 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas foram, mas assim, muitas pessoas foram no velório dela. E a cantora era muito querida, não só na cena sertaneja, né? Os diversos cantores manifestaram seus pesares nas redes sociais, suspenderam shows, fizeram homenagens. O governador de Goiás decretou luto por 3 dias. A gente viu pessoas falando que ela ia tocar nos bares, que ela, quando ela começou, ela falava com os garçons do mesmo jeito. E sim, ela era uma pessoa muito humana e eu gostava muito disso dela. Ela não tinha essa dissimulação de artista, né, que tem que parecer perfeito, e ela não era assim. Então, foi uma perda muito grande. E aí vem, com essas perdas, vem não só da Marília, mas de alguém que tenha perdido outra pessoa recentemente, a gente sempre tem esses sentimentos, né, de quem ficou. Ou a gente fica revoltado com Deus, né, fala que Deus é injusto, por que levou uma pessoa boa e não uma pessoa ruim? Isso a gente tem no Evangelho. A gente fica com muito medo, com ataques de ansiedade, né? De não saber quando, como e onde que a gente vai poder estar de frente com a morte. E as pessoas, algumas outras, passam a ter fé, né? A fé que torce por um futuro feliz da Marília e das pessoas com as quais ela convivia, do seu filhinho pequeno, da sua mãe. Então, o espiritismo, ele tá aqui para consolar, né? Ele explica o que acontece, o porquê que o fenômeno acontece, mas às vezes é um pouco difícil racionalizar, que a gente ainda tá confuso. Se a gente tá confuso que ficou, imagina para quem se foi. Então, tudo tem uma explicação. Então, se o espiritismo traz um pouco desse conforto que a gente às vezes não sabe onde buscar direito. Então, o que é a morte? Vai ter uma justiça nessa aflição que a gente está sentindo?
Por que Deus leva o bom e deixa o mal por mais tempo? Qual a finalidade da morte prematura? E as pessoas se questionam. Então, para nós do espiritismo, nós espíritas, a gente tem alguns pontos aqui antes da gente entrar nesse mérito. Primeiro, Deus é soberanamente justo e bom. Então, essa é uma afirmação inquestionável. E a sabedoria dele se revela tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, à primeira vista, pode parecer uma injustiça dela ter sido levada e outras pessoas terem sido levadas, mas Deus é justo e bom. Então, aquela frase, não é por acaso, a gente sabe, nós espíritas sabemos que não é por acaso, mas isso é muito difícil de você dizer para uma pessoa que acabou de perder alguém, às vezes até um pouco insensível. Então, a gente tem que esperar as pessoas procurarem a nossa opinião. Mas quando a gente se conforta de que Deus está à frente desses acontecimentos, é uma maneira de que liga a pessoa de todas as religiões. Não precisa ser espírita, pode ser evangélico, católico, enfim. Que Deus é justo. Então, isso pode trazer um pouco de conforto para as pessoas. Ao invés de falar, morreu que tinha que ter morrido, chegou a hora, blá, blá, blá. Então, se a gente fala, Deus é justo, ela tá bem, Deus é sábio, ao invés de entrar nesses detalhes pormenores que a gente também não sabe aqui agora, né? A gente ficar especulando. Então, isso faz a gente confiar em Deus, sabendo a justiça dele. O outro fato é que a alma é imortal, né? Então, faz com que a gente entenda sobre a vida futura. Ao invés de a gente imaginar, morreu, do pó voltou, acabou, o corpo a terra vai comer, e aí o espírito vai para Deus, ou o espírito vai pro nada, ou o espírito simplesmente morre. Não, a gente sabe que a vida continua. Que essa vida que a gente está vivendo aqui na Terra é material, é a momentânea, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, isso faz a gente confiar no outro lado e nas suscetíveis reencarnações que a gente vai ter. Toda reencarnação é uma prova, né? Mas nem toda prova, né? Mas toda reencarnação é uma prova, e nem sempre uma expiação, né? Então, toda reencarnação é uma oportunidade que a gente tem pra gente evoluir. Pode ser uma expiação, como a gente falou, pode ser uma missão. Então, toda expiação também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Deu pra entender? Toda prova é aquela que a gente escolheu, que não foi imposta. Então, muitas coisas que a gente não entende agora foram escolhidas por nós no passado. Mas muitas expiações meio que são aquelas dívidas, aqueles débitos que a gente tem e a gente tem que passar por eles. As provas a gente vai escolhendo. Então, nessas provas a gente escolhe as nossas profissões, as nossas relações, acho que provavelmente a nossa família, né? As pessoas que rodeiam a gente, a nossa situação social, o país que a gente vai reencarnar, as nossas missões, né? Os nossos propósitos aqui na Terra. E por a gente viver num mundo de provas e expiações, a gente entende que são as leis de causa e efeito, a gente tem que saber que o que a gente fez no passado ainda influencia no nosso presente. Esse é um planeta que a gente está regenerando para um mundo de regeneração, regenerando um mundo de regeneração. A gente está se depurando para chegar no mundo de regeneração, mas que a gente ainda não tá lá. Então, pra gente chegar lá, a gente ainda tem que terminar com esses débitos e conseguir esses créditos. E desculpa, gente, eu vi vocês online aqui, mas eu não dei boa noite. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Meu marido tá assistindo ali no outro quarto. Meu pai e o Zeca Pedroso. Então, tudo bem, são esses pontos que a gente tem. Mais um. O conceito de perda no espiritismo é um pouco mais amplo. Nós não perdemos alguém para sempre, apenas nos despedimos momentaneamente daquela pessoa. Outro ponto. O homem é o único animal que compreende a morte. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, é verdade, gente. A gente tem o dom de estar racional. E esse é o fenômeno que nos torna igualitários perante uns aos outros, né? Perante a morte. Todos nós vamos passar por isso.
rico, pobre, jovem, velho. Então a gente tem que entender que esse é um processo que a gente vai passar alguma hora. A gente nunca tá preparado para isso, né? A gente é sempre pego de surpresa quando acontece, principalmente que a gente espera assim que os idosos vão primeiro. Então, quando é uma morte assim de pessoas mais jovens, choca. Mas que de alguma forma a gente vai acabar aceitando aquilo ali, porque o tempo vai curar. Ele não significa que a gente vai aceitar que aquela pessoa se foi momentaneamente, mas a gente vai aprender a viver sem aquela pessoa momentaneamente, né? A gente não vai aceitar, pode não aceitar, a gente pode ficar chateado, mas o Espiritismo traz isso pra gente, de que aquilo ali é momentâneo. Então, se a gente confiar em Deus e confiar na sabedoria, na vida futura, entender que a gente tá passando por tudo isso, e isso é um tempo muito pequeno perto da eternidade que a gente tem para viver, essas aflições elas vão se dissipando. Outra coisa que nos aproxima de Deus seriam as preces, que agora é o que a gente pode fazer pelas pessoas que ficaram e pelas pessoas que partiram, né? As preces elas aliviam as nossas dores, alivia as dores de quem se foi e auxilia nesse processo de desenlace, né? Então, muitas vezes a gente não sabe muito bem o que dizer para uma pessoa que está passando por esse processo de luto. Então, faça uma oração do fundo do seu coração, escute uma música que te aproxima de Deus, leia, tem 1 milhão de preces aqui no Evangelho, abra seu coração, converse com Deus, que Ele vai te trazer as respostas que você precisa. Do ponto de vista de quem vai, a gente falou também semana passada que a morte é diferente do desencarne, né? Acho que agora, depois que aconteceu o falecimento dela, muitas pessoas ficaram curiosas. Ela já se foi? Como é que se dá isso? E o Espiritismo, ele explica as diferenças, mas nós não podemos afirmar nada com 100% de certeza aqui, né? A única coisa que a gente pode falar é que a morte é diferente do desencarne, a morte é puramente física, ela é o fim do corpo material, é o processo biológico de extinção, que a gente sabe, e o desligamento é esse desligamento espiritual, que será mais penoso ou exitoso dependendo da própria condição do espírito em vida. Então a gente não pode afirmar nada, a gente pode dizer que ela era uma pessoa muito querida, ela era uma personalidade muito querida, muito carismática. Ela estava lendo aqui as ações dela durante a pandemia, ela vendeu o jatinho particular que ela tinha para contratar as pessoas que trabalhavam com aquele outro cantor sertanejo que também faleceu num acidente de carro. Ela fez inúmeras ações durante a pandemia, ela doou dinheiro para asilos lá em Goiânia. Então, a gente vê que o dinheiro mudou a vida dela, mas ela soube usar a fama que ela tem, ela soube usar disso para poder ajudar outras pessoas, então eu tenho certeza que ela vai ser muito bem recebida do outro lado. Na questão 149, o que acontece à alma no instante da morte? Né? Ela volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. A alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria dela se não a conservasse? A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou amargor, conforme o uso que fez dela na terra. Quanto mais pura for, mais compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Aqui a gente também tem a questão de 165, que fala sobre temporária perturbação do espírito durante esse momento de desencarne, né? Principalmente nessas situações assim repentinas, nesses acidentes, mas eu acho que não é a pauta exclusiva da noite de hoje. Então, se vocês se interessarem, na questão 165 a gente tem essas informações. Vamos falar então sobre quem fica, né? Como lidar com essa perda. Tem uma psiquiatra suíço-americana que chama Elizabeth Ross,
que ela fala das fases do luto. Então, são 5 fases no qual a pessoa vai passando. Claro que esse tempo dura de pessoa para pessoa. A gente não tem como afirmar, depois que alguém perde outra pessoa, vai ser essa aqui mais rápido, essa aqui mais devagar. Cada pessoa encara de um jeito. Então, ela meio que estudou como se fosse um padrão, assim, dessas fases. Todas as pessoas não quer dizer que elas vão passar por todas, mas é um esquema das pessoas que ela estudou. Então, a primeira fase é a negação. É como uma defesa psíquica. A pessoa nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e procura desculpas para não aceitar a realidade. Em negação, ela não muda a rotina, continua trabalhando, estudando, como se nada tivesse acontecido. É aquilo de que a ficha ainda não caiu, né? Para muitas pessoas, meio que a gente fala, é tão insensível, perdeu alguém. Eu também tenho lido muito nas redes sociais que como ninguém tá deixando ninguém viver, ninguém tá podendo ter o processo que tem de desentendimento. Tá todo mundo cobrando opiniões, cobrando formas de pensar, cobrando formas de agir dos outros. Tá todo mundo fiscal de luto agora, né? Então, pra gente ver como que a gente tá pressionando as pessoas a serem do jeito que a gente quer. Então, a primeira é a negação, depois é a raiva, né? Pode compreender desde as primeiras semanas até 6 meses, a pessoa fica inconformada com a situação. É comum que ela chore, tenha distúrbios de sono, falta de apetite. Então, aqui a gente tá falando de um processo puramente emocional e fisiológico, tá? Como a gente falou antes, espiritualmente, a gente tá fazendo esse complemento agora. E aí, nessa parte da raiva, é muito importante que essa pessoa faça um acompanhamento com profissionais, né? O espiritismo, ele traz esse conforto, esse consolo nos pontos que a gente falou, mas aqui nessa hora já da raiva, é muito importante que procure um acompanhamento profissional para enfrentar essa situação e a pessoa não acabar se machucando outras pessoas, né? Na terceira fase é a negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a morte é algo que podemos impedir, ou seja, ela fantasia reverter o ocorrido, buscando estratégias para tornar isso possível. A depressão é a quarta fase, né? Então, a terceira fase, ela foi para a raiva e depois ela tenta negociar, né? Que é aquela morte ali meio que aconteceu, mas ela poderia ter sido evitada, cria 1000 especulações, igual a gente tá fazendo agora, sobre o que tá acontecendo. E a quarta fase é a depressão. Não existem mais fantasias, voltando ao presente com profunda sensação de vazio, quando a pessoa aceitou aquilo ali, mas não entendeu 100%. Então, é a hora da conscientização sobre o que aconteceu. Isolamento e cansaço são comuns, a pessoa não acredita que sairá do estado de tristeza e melancolia. Então, ela voltou para a vida normal dela, mas ela não consegue se ver sem aquela pessoa mais. E a quinta e última fase é a da aceitação. Ela entende o que aconteceu, que o ente querido se foi, ela não tem mais raiva, ela pode estar num processo de tristeza, mas ela entende que ela vai superar aquilo ali, que não tem mais como mudar aquela realidade. E aí é a hora que ela tá organizando os pensamentos e os sentimentos dela. Então, com o tempo, a dor emocional desse luto vai desaparecendo. Mas aqui na última fase de aceitação ainda diz que a pessoa está sofrendo aquele luto ali. A dor, ela vai desaparecendo aos poucos. Então, o que eu coloquei aqui da minha cabeça, que é como eu entendo um pouco disso, é pra gente tentar entender os nossos sentimentos, né? Ser sempre honesto com a gente mesmo, mas ter fé, né? Praticar o desapego, e o desapego não significa de que eu vou me distanciar das pessoas. Não, eu vou amar as pessoas, independentemente delas estarem aqui ou não, e entender que uma hora elas podem ir.
Então, desapegar dessa posse, né? Meu marido, meu pai, meus filhos, assim, coisas, tratar aquilo ali como se fosse meu. E no fundo, todos nós pertencemos a Deus e ao universo. Então, a gente vai acabar se encontrando. Então, praticar o desapego, ter fé, orar. É normal ficar triste, nós somos humanos, é normal ter saudade. Só que quando isso vira o centro das nossas vidas, quando isso descontrola em tudo, né? Como a gente falou ali, tem gente que para de trabalhar, para de comer, para com as funções normais, assim, ditas, né? Então aí já não tá mais saudável. Então, essa não aceitação, essa não revolta, eu acho que são fases momentâneas, como a gente viu, mas se aquilo ali virar o centro da vida da pessoa, aquilo ali também não é saudável. Então, sempre buscar ajuda profissional, que eu coloquei aqui em negrito e letras garrafais, né? Psicólogos, psiquiatras, se for o caso, cuidar do corpo, e aí eu quero dizer do sono, das funções básicas de higiene, né? Da alimentação, fazer exercício, ser uma caminhada. Não é pra ir pra academia se matar, mas assim, se você gosta de nadar, vá no clube. Se você gosta de andar de bicicleta, vá apreciar também a paisagem, a natureza, o contato que a gente tem com outras pessoas. Porque da forma que aquela pessoa se foi, nós também vamos acabar indo. Então, não descontar essa situação na nossa vida pessoal, né? E nem em vícios e outras situações. Minha mãe falou, desapego não significa indiferença. Pois é. E aí na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como as dores inconsoláveis, aqui ó, inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. Então, são dores daquelas pessoas que ainda não processaram de forma alguma aqueles processos de luto ali. E aí eles falam, o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, esses espíritos ficam sensibilizados, né? Então, quando a gente falar, a gente tem que estar bem para o espírito estar bem também, é verdade. Porque o que ele iria querer é que nós seguíssemos em frente. E como a minha mãe falou, esse é um processo que deve ser elaborado gradativamente, ninguém vai estar assim da noite pro dia, mas a gente tem que ir anotando essas pequenas conquistas, né? Porque a outra pessoa já não vai voltar mais. Ela se foi materialmente, ela pode aparecer em manifestações, mas por hora a gente tem que aprender a seguir em frente e fazer dessa situação o melhor que a gente puder. Tem uma mensagem de Emmanuel que chama Saudade e Amor, que fala assim: ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que tuas orações em auxílio a eles sejam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade que te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das suas e oferece algum apoio ao necessitado. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Então, o ponto aqui que eu queria fechar desse processo que a gente ainda está elaborando é o trabalho. E principalmente o trabalho no bem, o trabalho na caridade, porque quando a gente ocupa as nossas mãos, as nossas mentes, em benefício do próximo,
a gente vai vendo que são muitas dores no mundo e o que a gente puder fazer para amenizar essas dores também vai trazer um pouco de conforto para os nossos corações. Então não vai apagar essa tristeza, essa saudade que a gente sente, mas a gente vai reencaminhar essas energias que a gente está sentindo para coisas mais proveitosas. Porque às vezes ficar sentado lamentando aquela situação não vai mudar em nada. Mas se a gente puder fazer alguma coisa para mudar a situação de alguém, vai trazer um pouco de consolo para os nossos corações e também para aquela pessoa que se foi, que gostaria de talvez fazer tais coisas, né? Consolar pessoas, ajudar no bem, e como a hora dela já se extinguiu aqui, que a gente possa fazer em consideração para essa pessoa que se foi. É o maior presente que a gente pode dar para essa pessoa. A gente falou aqui sobre a vida e a morte, e aqui Emmanuel também trouxe um texto chamado Coragem. Não, o livro chama Coragem, desculpa. Agora, a questão chama Vida e Morte, e eu tinha deixado marcado aqui na página, mas eu perdi, gente. Então eu vou ter que procurar de novo. Vocês aguardam um segundinho. 32. Já achei. Então o livro se chama Coragem e o título se chama Vida e Morte. E é bem simbólico, também de Emmanuel. Eu li muito material dele e como ele fala muito bem, né? Ele consegue transmitir assim o que a gente está pensando. Então vamos falar sobre essa dualidade da vida e da morte. A vida é luz, doação, alegria, movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Então é muito simbólico, né? Quando a gente morre também em vida, né? Quando a gente se fecha para tudo. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, um manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer, sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas, não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de auxiliar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas entorpecidas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolham. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais soverdouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade. Porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem um mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra os talentos com que Deus te enobrece, o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter o brilho do bem através do teu verbo e das tuas mãos, desperta e vive para que, das experiências fragmentárias do aprendizado humano, possa um dia alçar voo firme em direção da vida imperecível. Emmanuel. Então eu achei muito bonito esse paradoxo, né, que ele fez, que a gente às vezes fica nesse automático de nascer, eu vou crescer, evoluir e morrer, mas sem fazer nada de proveitoso nesse ciclo. E o caso, por exemplo, da Marília que se foi, a Marília foi, mas a Marília tá viva.
que não aconteça com nós que ficamos, mas que morramos em vida, né? Diante dessas perdas. Então, que a gente aprenda a aproveitar os talentos que Deus deu pra gente, né? O do sentimento, do raciocínio, o nosso cérebro, o nosso coração, trabalhando no brilho do bem, né? Então, quantas vezes a gente tá aqui na Terra só de passagem, absorvendo os recursos, né? Consumindo tudo que vem pela frente, consumindo materialmente falando, consumindo espiritualmente falando, das pessoas, dos relacionamentos, sem doar nada, né? Receber sem dar. Então, que a gente aprenda a se sentir útil, fazendo o útil, né? Fazendo o bem. Tem uma outra mensagem de Chico, uma frase também que eu gostei, que Chico falou: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. E Emmanuel, para fechar de novo, mostra que ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Emmanuel. Então, Emmanuel falou muito do trabalho, né? Da gente se ocupar, da gente fazer o bem, da gente recomeçar. Todos os dias a gente tem essas oportunidades e que a gente está vivo na presença de Deus, porque essas situações são transitórias, né? Assim, a gente parar para pensar quantas pessoas a gente pode ter perdido ao longo da vida, mas sempre que a gente se recorda dessas pessoas, a gente recorda das coisas boas que essas pessoas deixaram pra gente, né? Dos ensinamentos, das ajudas que essas pessoas nos deram, de como elas contribuíram para o nosso crescimento. Então, vamos também ser espelhos para aquelas pessoas que precisam de nós. Nós, espíritas, que já temos o entendimento dessas situações, que a gente se torne útil para essas pessoas que estão enfrentando essas fases de luto com um pouco menos de entendimento. Às vezes as pessoas estão desesperadas, revoltadas, raivosas, enfim, vamos levar um pouco de consolo para elas, né? Que elas entendam que isso tudo é momentâneo, que a gente não tá ali para apagar a dor de ninguém, para tentar substituir a ausência de alguém, mas que a gente tá ali para dar um pouco de entendimento e trazer um pouco de empatia para aquela pessoa, entendeu? Eu entendo o que você tá passando, eu respeito o seu sentimento não é inválido. E não mais, né? Quando a gente fala mais, a gente acaba invalidando. E estou aqui à disposição para te ajudar, estou aqui à disposição para te ouvir. Isso tudo vai passar, tudo passa, o Chico já falou várias vezes. Então, que a gente aprenda a usar o tempo que a gente tem em benefício do próximo, que a gente aprenda com os exemplos que essas pessoas se foram e deixaram, que a gente tenha paciência, né? Que a gente tenha resignação na bondade divina, de saber esperar quando a hora chegar, quando a nossa hora chegar, e saber esperar a hora do reencontro, porque aí tudo vai começar de novo, né? Minha mãe falou: ama, trabalha, espera, perdoa. Abigail para Saulo de Tarso. Então é isso, gente. Basicamente a gente tem que aprender a enfrentar essas fases, sem também pular etapas, né? Sem querer, não, já tô bem, já enfrentei. Não, seja honesto com seus sentimentos, chore, fique triste, é normal, somos humanos, mas entenda que isso vai passar, né? Gente, eu acho que o tema da noite de hoje já é bastante coisa pra gente pensar e refletir. Então, vou encerrar já por aqui, uns minutinhos mais cedo.
gente faz uma oração, uma prece, que eu acho que é o que vai nos trazer essa abertura, né? Um pouco mais de entendimento. Então, peguem a água fluida de vocês ali. Ali atrás tá minha roupa de cama secando. Então, vamos aproveitar que a gente tem esse espaço aqui, esse momento juntos, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, mais uma semana, estudando o Evangelho, estudando as palavras de Emmanuel, que trazem conforto para os nossos corações. Senhor, abençoe as nossas mentes. Dá-nos força para mudarmos esse padrão vibratório no qual estamos. Dá-nos esperança, Senhor, de ver que dias melhores chegarão, de que todas as tristezas ou os desesperos que enfrentamos sejam apenas momentâneos. Dá-nos, Senhor, força para entender de que tudo acontece de acordo com a sua vontade. Então, que saibamos aceitar de bom grado todas as situações que passamos. Que saibamos, Senhor, aprender com essas situações, por mais dolorosas que elas sejam. Te pedimos, Senhor, que abençoe a vida de todos aqueles que perderam algum parente, algum ente querido, algum amigo, e estejam passando por esse processo de luto. Que eles encontrem conforto, um pouco de conforto nessa prece, que eles encontrem um pouco de conforto no Espiritismo, que dá-nos a chance de recomeçar sempre. Te pedimos, Senhor, que abençoe a casa das pessoas aqui representadas, das pessoas que se foram, que elas sejam bem recebidas no mundo espiritual, que eles despertem desse sono profundo em direção à vida maior, que eles entendam essa situação também momentânea, esse desenlace, que eles entendam que a vida futura é grandiosa e que o amor e a misericórdia divina são infinitos. E assim, Senhor, te pedimos que abençoe os nossos lares, encha a nossa semana de alegria, de resignação, de paciência e os nossos corações de paz. Graças a Deus. Então é isso, meus queridos irmãos. Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso estudo. Agradeço as contribuições da mamãe. Deus te abençoe. Você também, Kedirinho. Estamos aqui. Te amo para sempre também. Quinta-feira a gente também tem live aqui na página, neste mesmo horário, 15 horas aí do Brasil, 19 horas aqui da Polônia. E o papai vai falar sobre uma das parábolas de Jesus, que é o óbolo da viúva. Então, boa semana para todos vocês, fiquem com Deus e vejo vocês na próxima segunda-feira. Tchauzinho.